Cara, parece que foi ontem que eu tava lá no aeroporto de Guarulhos, ali no portão de embarque, assim, né? Aí onde reúne aquele momento final com a família, assim, ó. Daí começou todo mundo se abraçar ali, né? Aquela choradeira ali. E eu pensando assim, né? Eu e minha esposa junto, né? Com as nossas famílias. Eu falei assim, cara, será que eu fiz a coisa certa? E ao mesmo tempo, assim, que eu falava assim, meu, eu preciso embarcar, era um monte de preocupação, porque no outro dia eu ia estar num país que eu nunca tinha chegado antes, né? Nunca tinha estado nos Estados Unidos antes. E aquele medo, né? Então eu saí sábado do Brasil, cheguei domingo nos Estados Unidos e segunda-feira eu já ia começar a trabalhar. Então eu tava com uma expectativa muito alta de como que ia ser, né? Eu ia chegar, ia ter que me hospedar, ia ter que pegar um táxi, ia ter que pegar o trem para chegar no trabalho, ia ter que ver como que as coisas iam funcionar, porque até então eu só tinha trabalhado remoto e ao mesmo tempo que eu queria muito, né? Falar assim, pô, vou trabalhar nos Estados Unidos, vou morar nos Estados Unidos. Ao mesmo tempo eu penso assim, cara, eu tô deixando tudo isso para trás, né? Eu tô deixando minha família para trás, meus amigos, minha banda, os grupos que eu frequentava. Então, nesse vídeo aqui, eu vou contar para você o que me fez largar tudo no Brasil e se mudar para os Estados Unidos. E eu também vou falar da minha origem lá, desde como eu comecei até chegar na análise de dados e a análise de dados ter me proporcionado vir morar fora do Brasil e se isso valeu a pena. Isso num ponto de vista 3 anos depois de estar morando aqui nos Estados Unidos, beleza? E para quem não me conhece, meu nome é Bruce Fonseca. Eu sou Data Analyst Manager aqui nos Estados Unidos, de uma multinacional. Também sou professor de treinamentos para análise de dados e inteligência artificial. E criei esse canal para deixar você muito bem informado do nosso universo da análise de dados. Então, se você quer se manter informado com seriedade, sem hype, sem sensacionalismo, já esmaga o botão do like aqui embaixo, compartilha, se inscreva aqui no canal, porque eu trago conteúdo de qualidade para vocês, de um ponto de vista que alguém que esteve aí onde você está hoje, alguém que queria migrar para análise de dados, alguém de família simples, humilde, que foi estudando, encontrando um caminho e conseguiu chegar até aqui nos Estados Unidos, o que, sinceramente, eu nunca imaginei para minha vida, gente. E para vocês terem uma ideia, eu nasci na cidade de Sorocaba, do prefeito maluco lá. Eu cresci em Votorantim, que é do lado de Sorocaba, que era um bairro de Sorocaba e virou uma cidade. E eu sempre fui de família muito simples. Meus pais vieram da roça, meu pai de Itapetininga, minha mãe de Ibiúna, se conheceram lá. Se conheceram no karatê, meu pai era fã do Bruce Lee e me deu esse nome de Bruce. Então eu sou Bruce por causa do Bruce Lee, que meus pais gostavam de luta, coisa e tal. Eles se conheceram no karatê, coisa e tal, vieram da roça, coisa e tal. E minha mãe queria um nome chique, deu um nome americano. O que ela não contava, que o bullying que eu sofri na escola a vida inteira por ser Bruce, aqui é um nome normal, cara. Então, minha mãe era visionária, né? Então, brincadeiras à parte e para descontrair um pouco, eu tive uma infância muito simples. Meus pais não tinham carro do ano, mas também não andava a pé. Minha mãe é costureira, meu pai trabalhava em fábrica mesmo, operação, coisa e tal. E eu estudei em escola pública. Eu não era um bom aluno, eu era aquele aluno nota C, nota B ali, estudava mais para passar do que para ser um bom aluno. Eu gostava de sentar nem muito no fundão, nem na frente, sentava ali com a galera intermediária ali. Então eu sempre fui alguém muito mediano em tudo, né? Eu era ruim de futebol, então eu não era um bom goleiro. Cara, tudo que eu fiz, eu sempre fui mediano, eu sempre fui uma pessoa média, uma pessoa normal, né? Igual a maioria das pessoas são. Então eu nunca me destaquei nem para baixo e nem para cima. E é importante eu falar isso para você nesse momento, você que está me ouvindo aqui, porque às vezes as pessoas pensam que para você chegar nos Estados Unidos, para você ser um analista de dados, você tem que, sei lá, ter estudado na USP, ter estudado na FEI, ter, sei lá, nascido em berços de ouro, que vocês já viram que não é meu caso. E eu quero mostrar para vocês que não é bem assim. Você consegue de verdade, de onde você está, você consegue fazer uma caminhada que você vai se mover para um primeiro momento buscar sua carreira de analista de dados. Então você tem os passos, ferramentas, conceitos que você precisa entender, você precisa mostrar que você é capaz de fazer isso. Então você aprende as ferramentas, depois você aplica todo esse conhecimento em um portfólio. E foi isso que eu fiz, gente. Eu fiz isso há muitos anos atrás e é isso que as pessoas continuam fazendo. Então,
eu acabo atendendo e conversando com muita gente simples e muita gente gabaritada também, pessoas com mestrado, doutorado, carreira internacional, que também acabam migrando para análise de dados seguindo esses passos. Então, o que eu quero dizer para você, inicialmente aqui, e é por isso que eu contei um pouquinho da minha origem, que mesmo você sendo de uma família mais simples, ou se você já tem uma condição melhor, os passos que vocês vão ter que dar vão ser os mesmos. Tá certo que para alguns pode ser um pouco mais difícil, falta condição, falta computador, mas os passos que vocês vão precisar vão ser os mesmos. Vocês vão ter que adquirir o mesmo conhecimento. E isso aconteceu comigo também. Porque quando eu trabalhava de operador, lá, martelava meu dedo, apostava a corrida de paleteira lá, dirigia empilhadeira, coisa e tal, eu não conseguia imaginar que um dia eu estaria nos Estados Unidos. Eu não conseguia imaginar que ia ter uma sala com o meu nome, a sala ali, entende? Uma sala reservada para mim, né? Eu nunca imaginei algo desse tipo. Isso é a realidade que eu já vivo há mais de 3 anos. Em outubro de 2022, eu migrei para cá. Então, em outubro de 2026, vão fazer 4 anos que eu estou aqui nos Estados Unidos. E antes disso, eu trabalhei 5 meses remoto do Brasil. E aí, quando saiu toda a minha papelada, meus vistos, coisa e tal, aí sim eu consegui vir aqui para os Estados Unidos. E tudo isso demorou porque eu não tinha nem o visto de turista, gente. É sério mesmo. Inclusive, eu lembro que quando eu passei na vaga e comecei a trabalhar, o meu chefe falou assim: Ô Bruce, você vai precisar alugar uma casa aqui nos Estados Unidos, né? Eu falei: pô, chefe, vou sim, cara. Ele falou assim: ó, então faz assim, venham aqui, você e sua esposa, ver a casa, ver o apartamento, pague com o seu custo, né, com o seu dinheiro, e depois a gente reembolsa para você. E eu fiquei todo feliz, mas daí depois eu percebi que eu não tinha nem o visto de turista para ir lá visitar. Então, para você entender como que era aí o meu nível de simplicidade. Mas, gente, antes disso, antes de chegar a essa oportunidade, eu já estava vivendo uma vida muito boa há pelo menos 10 anos, mais ou menos. Então, eu vim aqui em outubro de 2022, comecei no início de 2022, eu fiz o processo, demorou uns 3 meses o processo, fiquei trabalhando remoto, coisa e tal, mas em 2012 eu já era analista de dados, entendeu? Eu já trabalhava na Sky em 2012. Em 2011 eu já estava indo fazer consultoria lá no Banco Santander. E eu saí de uma área operacional. Então isso que eu estou vivendo aqui, gente, não é algo planejado. Eu não tive orientação para estudar dados para depois migrar aqui para os Estados Unidos, para depois minha filha nascer aqui, viver aqui com a minha família. Na verdade, como eu sou de família simples, a minha ideia era pagar as contas. E conforme eu fui trabalhando em empresas, eu fui vendo em análise de dados uma oportunidade, justamente por causa do impacto que a análise de dados tem no dia a dia de uma empresa. Então, eu via que quando eu trabalhava numa fábrica e a gente fazia faturamento, eu via que as minhas análises de faturamento, mesmo sendo análises muito simples, que era começo de carreira ainda, eu via que elas faziam um impacto porque os dados, as análises geradas com esses dados, elas direcionavam a nossa operação. Então a gente conseguia fazer análise por estoque, por produto, por galpão e várias análises para ajudar no nosso faturamento mais eficiente de notas fiscais por causa do estilo de produção da fábrica. Depois eu fui trabalhar em uma outra fábrica e nessa outra fábrica eles precisavam muito de análise de dados para estoque também. Então eu entrei na análise de dados não é porque eu fui predestinado ou porque eu era inteligente ou porque alguém me orientou, falou assim, não, você tem que ir para análise de dados. Não, mas eu fui vendo o impacto da análise de dados no dia a dia. E, gente, hoje em dia, trabalhando no financeiro corporativo dessa grande empresa, onde as informações que eu faço vão para alta gestão da empresa, literalmente, eu vejo o quanto as análises são mais importantes ainda. Então, desde quando eu trabalhava com o pessoal operacional, com os engenheiros, analistas, gerentes, e até hoje quando eu trabalho com vice-presidentes, CFOs, passando informações para o grupo, para a França, reportando isso com informações que vão para os CEOs, coisa e tal, e também com outros projetos que eu tenho, que eu também faço análises para outros CEOs do Brasil, inclusive, eu vejo o impacto da análise de dados. Para vocês terem uma ideia, eu estou gravando esse vídeo aqui porque eu realmente identifiquei, analisando meus dados de YouTube, que quando eu gravo um vídeo contando uma história, falando sobre carreira,
ele é 72% mais eficiente do que um vídeo técnico. Então, por que eu vou gravar vídeo técnico para vocês se eu contar sobre carreira? Ele converte em 72% a mais de inscritos do que o vídeo técnico. Vocês entenderam? Então, a análise de dados, ela está presente no meu dia a dia. As campanhas que eu faço, o meu site, cada palavra, tudo que eu estou fazendo é sobre análise de dados. Eu uso análise de dados o dia todo. Eu estou fazendo uma dieta e eu tenho um analytics aqui de peso para eu acompanhar o quanto que eu estou perdendo por semana, coisa e tal, para acompanhar a minha carga de treino. Tudo é análise de dados. E, gente, a análise de dados, ela tem muito impacto no dia a dia das empresas. Eu vejo que todas as decisões bem tomadas, elas são decisões embasadas em dados. E uma coisa que eu tenho notado, aí com mais de 20 anos já de experiência no mercado, é que esses gestores high level, eles são sempre muito data-driven e eles sempre fazem o time deles serem data-driven também. Ou seja, eles fazem o time deles ser pessoas muito interessadas assim em dados, ou seja, as pessoas tomam decisões totalmente baseadas em dados. E isso, gente, tem aumentado cada vez mais. As empresas estão buscando pessoas que podem transformar esse monte de dados em insights, e mesmo com a inteligência artificial, a gente precisa aumentar ainda a quantidade de pessoas para aumentar a quantidade de análises. Por exemplo, esses dias um amigo meu, ele estava fazendo uma análise para uma grande empresa do Brasil, e ele falou assim, cara, falou para o CEO da empresa, por que os seus clientes do Sul pagam metade do preço dos clientes do resto do Brasil? Quando ele falou isso, o CEO falou assim, não sei. Então, olha só, ele transformou um monte de dados que ele pegou da análise de vendas desse CEO e encontrou alguns insights ali, voltados a preço principalmente. Então, olha só, a partir disso, eles estão criando um plano de ação para fazer reajuste de preços nesses clientes do Sul e aumentar ainda mais a receita deles. Claro que alguns clientes vão ficar para o caminho, coisa e tal, mas é viável? Se não é viável, gente, melhor você perder o cliente do que você manter um cliente que te traz prejuízo, não é mesmo? E o que é legal disso tudo é tomar uma decisão realmente baseada em dados. É isso que ele tem feito. E é isso que eu tenho feito no meu dia a dia também. As pessoas fazem perguntas para mim. Bruce, por que a venda desse produto em tal região caiu tanto? Eu falo assim, cara, preciso fazer uma análise aqui, mas eu vou identificar as causas e retorno para você. E aí eu faço uma análise, explico tudo o que aconteceu, falo se os dados realmente conseguem explicar, né? Às vezes os dados internos da empresa não explicam, mas os dados externos conseguem explicar, dados econômicos, por exemplo, a guerra fechou o canal lá que passa o diesel, o nosso produto depende do diesel para ser produzido, coisa e tal. Acabou nossa produção, acabou o material, o preço foi lá em cima e por aí vai. Esse tipo de análise que os analistas de dados fazem no dia a dia. Então, tudo isso, gente, foi construindo a minha carreira para um dia eu ver que tinham outros amigos saindo da empresa. E eles estavam indo trabalhar na Europa, nos Estados Unidos, em países da Ásia também. E um dia eu chamei uma amiga minha e falei assim, viu, me dá umas dicas, né, para eu aplicar também. E ela falou assim, Bruce, olha só, procura no LinkedIn, porque às vezes as vagas não estão no portal, mas procura no portal também. Aplique em apenas vagas que você realmente acredita que você tem um fit com a vaga, né? Ou seja, se você tem o perfil da vaga. E eram vagas internas, tá bom, pessoal? Eram vagas do mesmo grupo. E eu vi umas 3 vagas ali e eu apliquei, mas não é que eu tinha uma vontade de morar fora, eu tinha uma curiosidade, sabe, pessoal? Não estava no meu coração ficar longe dos meus pais, longe dos meus amigos, parar de tocar na minha banda de rock lá no Brasil, sabe, precisar reconstruir uma vida do zero aqui nos Estados Unidos. Tava assim, no meu desejo ter uma experiência fora para eu provar que eu era capaz, né? Falar de trabalhar na Europa, de trabalhar nos Estados Unidos, na Ásia não, na Ásia eu não queria trabalhar. E eu segui esse caminho. E apliquei, das 3 vagas, uma me chamou, mas depois não deu retorno, uma nem deu retorno. E a outra, a mulher da RH começou a conversar comigo, e aí eu vi que era importante, eu falei com o meu gerente, falei, olha, cara, eu tô participando de um processo aqui interno, né, mas é para fora do Brasil, coisa e tal. Acho que ele não levou muita fé em mim, e eu fui passando nas entrevistas, primeiro eu conversei com o CFO, que foi a pessoa que me contratou, ele gostou,
Eu apresentei para ele um portfólio de projetos reais que eu desenvolvi no grupo e ele curtiu muito. Eu também participava de algumas comunidades técnicas, o que era muito reconhecido aqui na empresa. Inclusive, hoje em dia eu sou um dos líderes dessa comunidade técnica. Esse ano eu já vou completar 8 anos que eu trabalho no grupo, 4 anos no Brasil, 4 anos aqui nos Estados Unidos. Mas como eu disse antes, eu não tinha uma intenção genuína de deixar a minha terra. Eu sempre gostei de morar ali em Sorocaba, no Brasil. E uma coisa que as pessoas não contam é que realmente você morar fora do Brasil, apesar de você ganhar em dólar, e ter uma qualidade de vida melhor, ter uma segurança, ter possibilidades de você adquirir mais bens, você não se sentir, sabe, roubado pelo governo, sabe? O governo sempre colocando uma taxa a mais, sempre complicando sua vida, o governo ali, sabe, o Estado sempre dificultando a sua vida, sabe? Isso você sente menos aqui, se ele vive mais leve aqui, apesar de ter algumas coisas que não são tão legais, como a parte de plano médico, que é caro aqui, sabe? Mesmo pagando um plano médico caro todo mês aqui, esses dias minha filha ficou internada, ficou 2 dias na UTI ali, porque teve um problema, não foi grave, mas na UTI era para evitar se o quadro se agravasse, ela já estava preparada, né? Então, cara, eu paguei US$ 3.000 de coparticipação depois que ela saiu do hospital, entendeu? Mesmo já pagando ali uns US$ 600 por mês de plano médico. Então, assim, tem algumas coisas que as pessoas não falam, assim. Mas, no geral, viver aqui é, sim, muito bom. Eu acredito que as pessoas realmente imaginam isso, mas também não é tudo que falam por aí, pessoal. Não é só coisa positiva. Você vai ver que é muito coisa... Você vai ver que tem coisas negativas também. O custo de vida aqui é altíssimo. Aqui é um país capitalista. Se você soltar a mão, você vai voltar para o Brasil com uma mão na frente e uma atrás, porque para você gastar tudo que você ganha aqui é muito fácil. Então você tem que vir fazer operação de guerra mesmo para segurar a grana, coisa e tal, para você não vir aqui e ter só voltar para o Brasil só com a sua experiência. Então, o que eu quero dizer para vocês é que trabalhar com análise de dados me possibilitou chegar até aqui e eu larguei tudo no Brasil para estar aqui hoje em dia. E quando eu falo tudo, gente, não é só meu carro, meu apartamento, mas é uma coisa assim que pesa muito para mim, é que minha família tá lá, eles não estão vendo minha filha crescer aqui, sabe? Esse ano eu fui pro Brasil, pô, minha família ficou emocionada, minha filha tinha 1 ano e eles foram ver minha filha pela primeira vez, entendeu? Então, as pessoas, você vai perdendo momentos, você vai deixando de ver seus sobrinhos crescerem, você vai perdendo aquele contato frequente que você tinha com aqueles seus amigos de anos, amigos da vida inteira, sabe? Eu tinha banda de rock, tinha grupo de pedal. O pessoal vai falar que só falta um renegade, né? Um renegade de ser pai de planta, né? Mas você vai perdendo tudo isso. E eu larguei tudo isso para estar aqui, para ter uma experiência, pessoal. E a experiência era assim, eu precisava provar para mim mesmo que eu era capaz de passar por isso. E sim, eu sou capaz de passar por isso. Eu vi que logo nos primeiros meses eu até achava estranho. Eu falava assim, cara, será que é isso mesmo? Parece que tudo que eu faço essa galera aplaude. Puxa vida, né? Mas eu tô nos Estados Unidos aqui, eles que tinham que ser os bonzão, os bambambãs, né? Mas por outro lado eu falo assim, meu, se eles me trouxeram é porque eles estavam precisando mesmo, né? Mas eu tinha aquela síndrome de estar me sabotando ali, né? Que eu não conseguia, que eu tinha aquele medo, né? Então, por que eu larguei tudo no Brasil? E não foi por dinheiro, não foi por viver em dólar, foi por, não foi por tipo assim, quero morar em outro país. Foi primeiro por ter uma experiência internacional, porque eu nunca tinha tido uma experiência. Antes disso, fora do Brasil, só tinha viajado para o Chile. E depois disso era provar que eu era capaz de sobreviver em um outro país, e principalmente sobreviver em um país de primeiro mundo, trabalhando em uma grande empresa, número 1 no segmento aqui, global também é número 1, é a maior que tem, 60 mil funcionários, faturamentos altíssimos, você consegue ver dados públicos da empresa que eu trabalhei, você não sabe qual que é, você pode ver no LinkedIn também, inclusive me adicione lá. Mas resumindo, gente, estar aqui é algo que vale a pena. Eu não sei se aqui vai ser o lugar que eu vou me aposentar e viver meus últimos dias aqui, mas é um lugar que eu gosto, que eu pretendo ficar por algum tempo e que minha família também pretende, sabe? Aqui, condomínio que eu moro, na verdade, é um condomínio aberto, não tem porteiro, e você vê as crianças brincando na rua. Isso me lembra a minha infância, que eu tinha minha bicicletinha lá, Calecross, e a gente saía aprontando na vizinhança, coisa e tal, né?
E eu vejo algo assim, e quando eu vejo isso, eu penso assim, puxa vida, eu queria isso para minha filha, né? Então essas coisas fazem valer a pena. Se não fosse isso, talvez eu tivesse pensado em voltar para o Brasil, falar assim, meu, vou voltar para o meu emprego no Brasil, vejo se o grupo me transfere para o Brasil novamente, e eu vou tocando a minha vida de lá, ou talvez eu fique trabalhando do Brasil, porque do Brasil eu consigo trabalhar com os Estados Unidos, ganho em dólar, coisa e tal. Então, o que eu queria dizer para vocês, gente, é que tem um lado muito bom aqui de morar nos Estados Unidos, consegue viver melhor no Brasil. Igual eu falei para vocês, tem aquele peso menor, você sente menos o Estado querendo, sabe, apunhalar você o tempo inteiro, imposto, taxa, você vai comprar um carro, IPVA, sabe, todo dia uma surpresa nova, coisa e tal, sabe? Só que tem aquilo que você deixa no Brasil, que é sua família, seus amigos, a sua rotina, você deixa a sua vida no Brasil. E começar do zero aqui, gente, não é fácil. É algo que você precisa ser resiliente. Eu conheço vários casos de vários brasileiros que acabaram desistindo, foram embora. Pessoas que a esposa foi embora, depois o marido foi embora. Gente, não é fácil. Não é tudo que vendem por aí, tá bom? Tem um lado difícil da história também. Mas, como eu falei para vocês, mesmo sendo de família simples, eu segui um caminho. Não porque alguém foi me falando, mas conforme eu ia seguindo esse caminho, conforme eu ia percorrendo o caminho, eu ia vendo que as coisas me levavam para análise de dados, porque análise de dados era algo que tinha uma boa demanda, digamos assim. E isso me atraiu. Falei, pô, se as pessoas gostam disso, é algo que eu posso investir mais. Então, eu não tinha predisposição, eu sou de administração, não fiz sistemas, eu não era um bom programador, apesar de já gostar de tecnologia, coisa e tal. Mas eu vi que a análise de dados, ela não é só sobre programar, ela tem muito sobre negócios. E ela é diferente de programação, porque você mistura a área técnica com conhecimento de negócios, e esse conhecimento de negócios é o que faz aproveitar a sua experiência que você já tem de outras áreas, e você consegue juntar isso com análise de dados para migrar para análise de dados. E para você migrar para análise de dados, você primeiro tem que estar preparado tecnicamente e ter um portfólio para apresentar para os recrutadores. E hoje em dia, com a inteligência artificial, tanto você trabalhar quanto você estudar ficou muito mais produtivo e muito mais eficiente com inteligência artificial. Então, eu vou deixar o link do meu site aqui embaixo. Você vai clicar no link e quando você entrar lá vai abrir uma pop-up para você. E nessa pop-up você vai fazer o download do meu guia de como estudar SQL gratuitamente com inteligência artificial. É um guia prático, muito simples, muito rápido. Eu totalmente recomendo para você que está pensando em migrar para análise de dados, olhar esse guia. Você vai ver que é algo simples, porque o SQL é a forma mais rápida e mais barata de você migrar para análise de dados. Se você começar a estudar SQL e gostar, provavelmente você vai ser um analista de dados. Agora, se você já no primeiro estudo ali vê que não é para você, então pode desistir que análise de dados não vai ser para você, porque SQL é a principal linguagem da análise de dados, porque ela é fundamento para todas as outras, mas ela também é a linguagem mais fácil, é uma linguagem de entrada e é a linguagem mais fácil na análise de dados. Então eu estou deixando para você um guia gratuito. Entra no link que eu vou deixar aqui, o primeiro link na minha descrição ali, você entra, vai abrir uma pop-up no meu site, você clica ali em baixar e baixa esse guia para você ver que com a inteligência artificial ficou muito mais produtivo você estudar e aprender análise de dados. Beleza? Essas foram as minhas considerações. Meu muito obrigado para você que chegou até aqui. Deixa um comentário se você concorda com o que eu falei. Tamo junto, até a próxima. Ó. Valeu!